Gente, bom dia, bem-vindos à nossa dose diária de hoje, como vocês estão aí, tudo bem? Então, eu queria fazer um vídeo hoje, na verdade é só um apêndice, assim, um pedacinho que faltou do vídeo de ontem, sobre os caminhos possíveis para a gente sair da repetição dos nossos paradoxos, sintomas e aprisionamentos e tal. Então, ontem eu falei muitas coisas, o vídeo tá aqui, e aí contei meio que o meu processo, no final das contas, eu falei das alternativas que cada um pode buscar e que caminhos cada um pode escolher para conseguir se revisar e para conseguir sair das repetições, dessa espécie de obrigatoriedade de fazer sempre a mesma coisa e cair sempre no mesmo sofrimento. E aí falei de caminhos, e não falei de outros tantos caminhos que existem, óbvio, de todas as alternativas possíveis e tal. E aí no final falei um pouco do meu processo ultimamente, assim, de como que eu estou tentando revisar as minhas repetições, que tinha muito a ver com o tema do vídeo, de então buscar uma satisfação e implodir coisas, que foi o meu sintoma certinho assim por muito tempo, mas aí faltou falar uma coisa muito importante na história. E aí eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque eu acho que talvez seja a coisa mais importante mesmo, assim, a coisa que fala, cara, tem isso aqui, olha, isso aqui é muito importante da gente falar e a gente não tá falando sobre isso aqui ultimamente no canal. Então vamos falar sobre isso hoje um pouquinho, porque eu acho que se deixar passar a gente tá comendo mosca, tá bom? Vamos lá. Eu falei da paternidade, né? Ontem, da mudança que isso fez pra mim. Pra mim, não quero dizer que isso faça pra todo mundo essa mudança, não quero dizer necessariamente que isso seja assim, mas pra mim foi. Falei desse término específico com esse índice, da relação com a flor, que mudou muitas coisas na minha cabeça e na minha estrutura afetiva mesmo, ou reencaixou aqui algumas coisas. Falei de um processo de análise que eu estou fazendo agora, mas eu não falei do trabalho, né? Eu não falei do trabalho no sentido do trabalho. Então, tem essa coisa para o Freud, inclusive, que é o bom resultado da análise é que o sujeito consiga amar e trabalhar razoavelmente, né? Com alguma possibilidade de decência nesse processo, assim, razoavelmente mesmo, com razoabilidade, assim. Eu acho muito legal de pensar, amar e trabalhar, né? Que é basicamente o que a gente faz. Mas o que quer dizer isso? O que pode querer dizer isso? Bom, mas então na minha história faltou o trabalho. O trabalho sempre foi uma veia muito fundamental, assim, da minha existência, assim, da minha produção, da minha autoimagem, para ser mais específico, assim, para meu entendimento de quem eu sou no mundo. Esse vídeo, então, é um pouco menos romântico do que os outros, e deve ter gente falando, mas trabalho? Mas a gente tá falando de amor, que era tão mais legal, tão mais potente, tão mais... tudo bem. Mas a gente vai chegar no amor de volta, eu acho, já, daqui a 2 minutos. Mas, então, o meu trabalho, então, por muito tempo, me definiu como esse sujeito que era escritor, roteirista, dramaturgo, e que estava lá produzindo mundos, sendo capaz de inventar coisas e tal, e eu me entendia muito, muito especial nessa história toda, assim. Escrevendo peças, aquele cara ali escrevendo uma peça, fazendo um diálogo e tal, e eu fazia isso razoavelmente bem. E ainda posso fazer, talvez. Na verdade, estou escrevendo um roteiro agora e estou pensando como é que eu faço isso da melhor maneira possível. Bom, mas nos últimos 2 anos, 600 dias, vamos dizer assim, com o movimento do canal, a abertura do canal e o trabalho com autoescrita, esse centro, esse eixo do meu trabalho mudou radicalmente. Inclusive, é uma dificuldade escrever um roteiro agora, considerando tudo isso que está acontecendo. De uma dificuldade em vários níveis. Mas porque eu me abri para o diálogo direto com o outro, né? Para o diálogo, para a percepção do outro. No canal, a quantidade de coisas que chega aqui, as perguntas todas, as histórias todas, e especialmente na autoescrita, né? Quando eu me propus a tentar organizar procedimentos para tentar ajudar as pessoas, eu não sabia o que eu estava fazendo, no sentido de que eu não sabia o quanto que isso ia me obrigar a pensar sobre as pessoas e não sobre os procedimentos, né? Então, de verdade não tinha noção. Eu achava que eu ia conseguir formalizar essas ferramentas que tinham a ver com coisas, com conhecimentos meus, e que isso ia processar movimentos para as pessoas. Mas eu não sabia que a cada vez eu ia ter que remodular para cada sujeito esse troço. E isso foi me obrigando, com muito prazer, a perceber outras coisas que não eram a minha própria coisa. E isso é muito intenso.
Isso é realmente muito intenso. Então, a cada vez que eu tento, por exemplo, atendendo alguém no processo de interlocução, que eu tento entender como que o que eu estou pensando pode servir para aquela pessoa, para aquele procedimento daquela pessoa, eu sou obrigado a ouvir aquela pessoa e refazer o que eu estou pensando. E ouvindo aquela pessoa, muitas coisas se reorganizam na minha cabeça sobre o meu entendimento do mundo, sobre o meu entendimento da vida, sobre o sentido das coisas. Realmente, não é uma fala clichê assim só, é sério, assim, é quando você se obriga a ouvir alguém e tentar entender como aquela pessoa funciona para que o que você está propondo seja viável para aquela pessoa ou não seja, ou você fale, não, isso que eu estou propondo não faz sentido para essa pessoa. Então eu tenho que rever um troço aqui, que eu que estou errado. Se isso não faz sentido para essa pessoa, eu que estou errado, tenho que rever esse procedimento. Então, você se obriga a ouvir. E quando você ouve, você se desloca um pouco desse lugar totalmente ensimesmado que a gente está tanto na vida, né? Então, tem uma diferença muito grande para mim entre esse sujeito que estava lá escrevendo as próprias peças e alguém que está se obrigando a ouvir. Se obrigando mesmo, assim, com desejo disso, né? Com desejo sincero de ouvir. Porque também não adianta você fingir que está ouvindo, né? Fingir que está ouvindo é o pior negócio. Mas o desejo de ouvir, o desejo de aprender, o desejo de entender o outro mesmo, o desejo de entender, porque aí eu achei, porque não é só, me conta da sua história, não é só isso, né? Que a gente poderia falar de uma pessoa que está interessada no outro. Eu não sou esse sujeito, eu estou interessado em entender como aquilo funciona, entender aquele procedimento. E isso para mim é real, é sincero. Então isso me põe a ouvir, para tentar entender, falar, mas como é que eu posso formular uma hipótese sobre isso aqui? Ou não. E aí, se eu propuser isso, vai fazer isso aqui ou não? Então isso é muito sério para mim, é realmente muito sério. E isso faz toda a diferença na minha vida hoje em dia, que é a percepção do outro. Gente, não estou falando que eu seja uma pessoa boa e que eu esteja resolvido e que agora eu sou... Não é isso, mas a mínima percepção do outro faz toda a diferença. E às vezes eu fico preocupado aqui no canal porque a gente fica falando sobre si, na ideia do cuidado de si, da percepção de si, todo esse trabalho que a gente está fazendo, que é obviamente fundamental, porque sem isso você não consegue se relacionar com ninguém, você só repete e aí não é relação, né? É só uma repetição do seu próprio sintoma. Ou se é relação no sentido mais amplo, é só um encaixe que gera sofrimento, se não tem percepção de si, na minha opinião. Então, esse processo é fundamental, mas esse processo também corre o risco de produzir pessoas, se a gente não está atento, cada vez mais ensimesmadas, que não é a ideia. De jeito nenhum é a ideia. Então, nesse procedimento de cuidado de si, tem que haver também, na minha opinião, que é fundamental, um procedimento de escutar o outro, de olhar o outro. E nesses últimos 600 dias aqui desse canal, 500 dias, sei lá quantos são, e de trabalho com autoescrita e do canal, e de recepção desse conteúdo, a minha percepção do mundo mudou, concretamente da rua, das pessoas. Realmente eu olho as pessoas agora. Não que eu não olhasse antes, eu olhava com interesse de personagem, de um interesse um pouco pitoresco nesse sentido. Eu olhava e falava, olha isso, essa pessoa falando isso e tal. Uma coisa um pouco como se eu tivesse um pouco acima das pessoas, olhando, observando, acho que vocês vão se identificar talvez com essa ideia. Como se você observasse as pessoas e falasse, olha as pessoas, que interessante como elas são. Né, como elas funcionam. É muito diferente agora, quando eu olho tentando entender, por que a história da fruta, né, que eu dei o exemplo, por que esse cara fez isso? Por que é assim? A cada momento na vida para mim agora acontece um movimento desse. Por que isso está acontecendo assim? Caramba, que louco! E a coisa vai se revisando e eu vou me revisando com isso. Então, e aí eu vou saindo do meu curto-circuito, entendeu? Do meu negócio aqui fechado em mim mesmo. E a quantidade de vezes, agora mais concretamente, que alguém fala uma coisa num processo de interlocução comigo, que eu estou atendendo, e cai e se refaz um circuito em mim sobre a minha estrutura, é enorme, é óbvio que é enorme. E eu falo, caramba, e aí eu vou para minha análise e falo, olha só que eu conversei com uma pessoa essa semana, a pessoa falou tal coisa e tal, e aí a gente discute lá aquilo, e aquilo anda, e aí eu volto para mim, aí eu vou para o outro. Então, resumindo essa história desse vídeo aqui, se a gente conseguir achar desejos sinceros, honestos, de percepção do outro, de entendimento do outro, muita coisa melhora. Não adianta fingir, não adianta fazer de conta esse desejo de interesse pelo outro. Não adianta, o problema é esse.
Esse aqui é o troço. Desejo a gente não finge, né? Não tem como... não, tô aqui super interessado. Não tem como. Você, no fundo, lá, não tá interessado. Então, como é que a gente cria procedimentos de percepção do outro, entendeu? Então, esse vídeo é um pouco sobre isso. E esse canal, para mim, autoescrita e tudo isso que aconteceu nesses últimos tempos, foi uma espécie de máquina de produção desse desejo pelo outro. E eu nem sabia que ia ser isso. Foi uma espécie de coisa meio intuída, de novo, como a gente falou sobre a intuição, né? Foi uma coisa meio, será que se eu fizer aqui, o que vai acontecer? Eu tava, na verdade, exausto, talvez isso também é um elemento fundamental, a exaustão do seu próprio sintoma. Você se exaure, você fala, não aguento mais isso, não aguento mais. Contar as mesmas histórias sobre mim, fazer a mesma coisa, eu tô exausto, tô de saco cheio, não quero mais isso. Realmente, quando você está exausto mesmo, quando você não está encontrando mais prazer naquela repetição do seu sintoma, não tem mais ganho ali, eu tô cansado de fazer a mesma coisa, cansado mesmo. E o cansaço já quer dizer alguma coisa, entendeu? Porque quando você cansa de verdade, quer dizer que algo já mudou, que algo já se desfez, que você já quer uma outra coisa mesmo. Então, tem que também conseguir perceber esse seu cansaço aí, quando ele acontece, e valorizar ele, falar, cansei de verdade dessa repetição. Então eu cansei de contar as minhas mesmas histórias, no meu sentido de contar mesmo e de contar na minha própria vida, né? Enfim, era isso hoje. Achei que era importante falar isso tudo, tá bom? E o que vocês acham aí sobre tudo isso? Tomara que tenha servido aí pra alguém, tá? Era isso, tá bom, gente? Até amanhã, então. Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem, mandem ele para alguém. Talvez, quem sabe, ele possa servir para alguém. E comentem aí embaixo, leiam os comentários. O mais importante é ler os comentários. Me mandem perguntas se quiserem por aqui por baixo, que todo mundo leia e o diálogo se abre. Ou me mandem pelo direct no Instagram, se for só para que eu leia, tá? E amanhã eu volto com mais uma questão, uma impressão, uma tentativa de alguma coisa, tá bom? Muito obrigado. Bom dia para vocês.